o mesmo Deus que depois nos dá recurso lá no deserto, que manda maná, que leva tudo aquilo que a gente precisa lá no deserto, né? E outra coisa que foi falada aqui hoje, né, bem importante pelo pastor, o conforto não nos leva para o céu. O que leva para o céu é o confronto. Então o crente achando que vai ter vida fácil, não entendeu ainda o mistério. A gente não vai chegar no céu desse jeito. Não é no conforto que a gente alcança o céu. Não é. Deus não nos deixou nessa terra para o conforto, como muitas vezes a nossa alma, o nosso querer, o nosso corpo quer. Não é o conforto, é o confronto. Difícil ouvir isso, não é? Incomoda. Confronto, Carla, como assim? Né? Eu não aprendi dessa forma. Eu quero paz e sossego. Só eu quero isso? Ou todo mundo aqui quer paz e sossego? A gente quer paz e sossego, mas o que leva para o céu não é o conforto, é o confronto, é ir para o meio, é sair do canto, é subir no altar e pedir perdão, é a outra reconhecer, amém, eu aceito o perdão. Isso é confronto. E isso, amada, é para poucos. Isso é para muito poucos. Eu nunca pedi perdão no altar para alguém. E hoje eu aprendi que a minha irmã Darília, amém, Darília, que Deus continue te usando nessa terra. Amém, Adriana, que Deus continue te usando nessa terra. E acredite, até quando existe o confronto, é para a gente subir um degrau a mais na espiritualidade, na santidade. E você sabe por que a gente se preocupa em pedir perdão? Porque eu me preocupo com o céu. Você sabe por que eu não me preocupo se eu estou certa ou se eu estou errada? É que eu quero ir para o céu. Tem momentos que a gente vai ter uma discussão, um desentendimento com o meu irmão, que naquele momento ali é melhor nem continuar, porque talvez de mim não tem mais nada para sair, vai só sair da minha carne. Mas no momento como crente que a gente para, a gente pensa e a gente começa a não pensar mais no que causou a discussão. A gente começa a pensar, mas ela é minha irmã, mas eu quero ir para o céu, mas eu tenho que perdoar, mas eu a amava, mas a gente estava bem, mas isso não... A gente começa a refletir e ponderar tudo aquilo que o crente tem que ponderar para que haja um confronto e a gente consiga encontrar um ponto de equilíbrio. Então é interessante quando o crente busca o ponto de equilíbrio. E é muito difícil, amados. A gente encontrar ponto de equilíbrio é muito difícil. Hoje estávamos numa pregação de manhã e a pregadora ela falou, nem tudo de um lado, nem tudo do outro. É buscar aqui, mas ter equilíbrio. Ela falou muito grande hoje. E é engraçado que era um culto para jovens. Como que eu peço equilíbrio para jovem? Como a gente pede equilíbrio para a juventude? Como a gente consegue colocar na cabeça de um adolescente que ele tem que ter equilíbrio? Equilíbrio é uma palavra difícil no vocabulário até do adulto. Que sabe do adolescente. Mas ela pregou hoje lá. Equilíbrio. Equilíbrio. Bom, entrando um pouco aqui na palavra, eu quero ler, isso é bem diferente do que nós estamos vendo até agora, mas a gente vai chegar lá. Eu quero ler em Jó. Coloca aí para mim, por favor, meninos. Jó 1. Vamos ler, pessoal? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns aos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu vou continuar a leitura, mas aqui eu quero colocar uma observação. Interessante que hoje, quando a gente foi para o culto, foi para a Assembleia, que é para a igreja que eu congregava antes. E eu falei, eu até brinquei com a pastora lá, com a pastora Raíssa. Pastora, eu até preparei algo aqui, porque normalmente na Assembleia você é chamado um pouco de surpresa, né? E quando eu fui preparar algo, eu preparei em Samuel. Interessante que, embora fosse um culto de jovens, o que queimava no meu coração não era falar do Samuel, era falar da mãe de Samuel. E interessante que o que eu pensava no meu coração era assim, o que eu fiquei
rapidamente ali, era tudo que Ana fez, tudo que a mãe dele fez, tudo que ela buscou, tudo que ela orou, tudo que ela abriu mão, tudo que ela confiou em Deus em deixar o filho dela lá. Então assim, era para jovens, mas ao mesmo tempo eu buscava a mãe. Deus trazia isso no meu coração, o comportamento daquela mãe. Sabe, irmãos, em algum momento eu falei, Deus quer falar comigo isso aqui. É algo no meu coração que Deus está tratando. E depois estávamos lá e aí veio e eu deixei ali, sabe quando você prepara, quando você pega de surpresa? E depois quando chegou na pregação, foi falado sobre isso. Deus trabalhou isso naquele culto. Ela não focou só em Samuel, que seria, né, o mais óbvio ali, culto de adolescente, não. Ela falava da mãe de Samuel, da atitude, e aquilo foi enchendo meu coração e eu voltei para casa com isso cheio. E quando eu começo a ler Jó, que aí é algo onde Deus quis trabalhar, aqui a gente fala, eu vou repetir isso aqui para quem ainda não entendeu. Jó e seus filhos, eles santificavam os filhos dele. Então passavam o período, eles frequentavam a casa um do outro, eles ceavam juntos, e depois Jó, ele santificava cada filho. E nessa época, era a época do holocausto, que você pagava pelos pecados através do sacrifício. E aqui fala que ele fazia um sacrifício por cada um dos filhos, porque ele pensava assim, vai que, olha só, talvez tenham pecado um dos meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. É interessante essa abordagem, porque assim, quantos de nós pais hoje estamos realmente vendo isso? Ou só nos preocupando com o salário e com as condições que a gente pode dar para os nossos filhos? Mas sim orando e buscando os nossos filhos entender a santificação, a palavra, a busca do Espírito Santo, viver uma vida de santidade, ser exemplo como pai, como mãe. Isso tem impulsado no meu coração. Tem Samuel e a gente lembrando de Jó. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por lá. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó deu balde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Ou seja, você não deu demais? Ele não é cercado, ele não tem motivo para murmurar? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não prosperará contra ti. História bem conhecida, né? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente não toque nele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Interessante a gente observar assim, o livro de Jó, ele tem um único motivo exclusivo para ele estar na Bíblia, né? O motivo principal de Jó é falar sobre o sofrimento do justo. Porque, gente, vamos entre nós, né? Uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já se fez, né? A gente costuma dizer na teologia que é um dos maiores mistérios que tem, o sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Quem aqui nunca passou por um processo, por um problema, por uma situação de saúde, de perda de dinheiro, enfim, que não perguntou, cadê Deus? Por que Deus está permitindo isso? Quem aqui nunca perguntou? Interessante que a própria Darina já trouxe isso aqui hoje, essa noite. Por quê? Quantas vezes você já não se perguntou, Deus, mas por quê? Por que isso? Por que eu passei por isso? Por que o Senhor está permitindo isso? E o livro de Jó, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o sofrimento humano. O livro de Jó nos mostra que Deus pode permitir as provas, as atribulações, os sofrimentos, as adversidades, muitas vezes não devido ao pecado, mas sim como meio de provar a nossa fidelidade diante dele. Você tem vários motivos porque o justo sofre. Primeira coisa que a gente aprende no livro de Jó, o motivo principal, a gente não sabe a resposta. É tanta empolgação, né? Faz parte dos mistérios do Senhor. Porque Deus, irmãos, eu sempre falo assim, Deus não pode só fazer isso e abrir a nossa mente, só fazer isso e fazer a gente enxergar, só fazer isso e preparar o emprego, só fazer isso e fazer um casamento, e transformar filho.
Deus trabalha na minha e na sua vida. Existem processos, existem transformações, existem mudanças, existem lágrimas, existem noites de choro, existe tanto sofrimento, existe 6 meses de espera por uma resposta, e existe isso, existe aquilo. A minha demorou quase 10 anos. Existem demoras, processos que você se pergunta, você fala pra quê, por quê, da onde, de onde veio isso, e aí chega um determinado momento na sua vida que você começa: eu pequei, eu errei, Senhor, onde está aberto? O que eu tenho deixado aberto? O que eu não tenho feito? E isso vira um ciclo vicioso, e daqui a pouco a gente começa a ficar deprimido, daqui a pouco a gente começa a esfriar da igreja. Se for fazer uma pesquisa das pessoas que saem da igreja, muitos é por relacionamentos, nós temos dificuldade de nos relacionar, embora a palavra de Deus fala que nós temos que conviver com os outros. A palavra de Deus nos ensina isso. Eu tenho que aceitar o meu irmão tem que me aceitar. Se vira, a minha professora de teologia fala assim: Carla, se vira, dá seu jeito. Paulo falou, Deus ensinou Paulo e Paulo ensinou as igrejas. Tem que conviver. Mas ela fala alto, tem que conviver. Mas ela fala muito baixo, tem que conviver. Mas ela é escandalosa, tem que conviver. Mas ela fala muito nesse sentido, tem que conviver. Então, para a igreja, a ordem é convivermos. Não importa a diferença que temos, nós somos uma unidade. Então, se eu tenho que conviver, e mesmo assim, um dos motivos que a gente sai da igreja é comportamento, é relacionamento, um outro motivo é a descrença. A gente fala de nós, a gente cantou um hino lindo. Parabéns para a equipe de louvor a propósito, meninos. Coisa linda ver vocês trazendo louvores novos, embora eu amo todos os nossos louvores, mas que louvor lindo vocês trouxeram hoje também. Parabéns. Super bem tocado, super bem entonado. Parabéns para vocês. Mas que louvor lindo. A gente fala que é um Deus que abre o mar, é um Deus que salva daqui, que cura dali, que liberta dali, e a gente às vezes passa um ano aqui. E daqui a pouco eu já passei por isso muitas vezes. Eu olhar para o Rogério e falar: por que a gente não está animado? Por que meu coração não está animado? Por que eu não quero ir? Quem é marido e mulher costuma ter um pouco de sorte, porque você pede para o marido. Às vezes eu estou meio desanimado, o Rogério: Carla, levanta. Carla, vamos. Carla, vamos. E às vezes é ele: Rogério, já foi. Você arruma, toma banho e vamos. Então, às vezes você é casado, você tem a sorte de um empurrar o outro, porque quem aqui nunca veio empurrado? Fala: Carla, eu vim para a igreja, mas eu vim empurrada. Eu vim para a igreja, mas eu vim porque depois o pastor vai ligar, a pastora pergunta porque eu não fui. Eu fui. A gente fica, colocando desculpas para nós, quando na verdade o nosso problema é saber lidar com o nosso sofrimento. Esse é o grande problema nosso. E a gente não entender. Você fala: poxa, Carla, é uma palavra de domingo? É uma palavra de domingo. É uma palavra que faz o crente crescer. A gente entender do sofrimento. Porque nós vamos sofrer. Nós teremos noites difíceis. E digo mais, muitas vezes no outro dia o sol não vai brilhar. Ele vai demorar 6 meses. Ele pode demorar 1 ano. Ele pode até demorar mais. Aquela ligação que a gente espera pode demorar mais que isso. Aquele abraço, aquele pedido de perdão, possa ser que não venha. O sofrimento, ele é real. E é interessante quando você vai estudar o livro de Jó, e tem alguns pontos que a gente precisa entender nessa noite. Eu prometo que no final a gente não vai estar falando de sofrimento. O crente experimenta o sofrimento como decorrência da queda de Adão e Eva. Esse é um dos motivos. Em primeiro lugar, nós já sabemos que devido à queda, devido ao pecado no jardim do Éden, automaticamente o pecado entra na nossa raiz e automaticamente nós vamos experimentar, infelizmente, o sofrimento. Bom, certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem, como consequência dos seus atos. Então, muitas vezes eu estou sofrendo algo que uma pessoa que não é crente sofre, porque eu tomei a mesma atitude que outra pessoa. Hoje nós aprendemos lá também quem nós estamos imitando. O que hoje o tema era atraídos pela cruz. Nós estamos sendo atraídos por quem? O mundo está me atraindo ou a cruz está me atraindo? Eu tenho imitado, eu estou falando para mim primeiro, irmãos, eu tenho imitado a Cristo ou imitado o mundo? Então, muitas vezes, aquilo que me atrai é também o que eu vou colher como consequência. Então, muitas vezes, existem sofrimentos também que acontecem exclusivamente contra os meus atos, porque eu me atraí por algo que não deveria. Gálatas 6:7 vai falar isso: tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente semeia. O crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar no mundo corrompido. E aí é bem interessante, amados. Nós, pastores, tem que falar isso, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos estrangeiros nessa terra. Eu estava
poxa, como deve ser para eles? Que tinha meia dúzia de chinês ali, um monte de brasileiro ao redor, eles não entendem o que está sendo falado, né? Então eu olhei para eles e trazendo agora para a nossa realidade aqui, nós somos como aqueles chineses ali no meio daquele povo. Nós não pertencemos a este mundo. Então, naturalmente, tem chance do nossa alma, do nosso espírito doer neste lugar. Quantas vezes, amor, que nós estamos sentindo apenas dor de viver neste mundo corrompido? Porque é corrompido. É isso, é neste lugar. Então, o crente remido pelo Espírito Santo de Deus, que vai morrer. Tem uns aqui que vai morrer no céu? Então, acredite, vão ter lugares que vocês estarão e que o coração vai doer. Vai ter lugares que você vai estar e que a sua alma vai gritar. Vai ter ambientes familiares que a gente vai entrar e não vamos estar bem. Vai ter hospital que você vai frequentar que vai estar ruim aquele lugar. Caramba, é sim, o crente é sim, tem dor e sofrimento também nessa terra, por estarmos nessa terra. Por estarmos nessa terra. O crente enfrenta ataque do inimigo da nossa alma, isso é bíblico. Nós também enfrentamos ataque do inimigo da nossa alma. Porque o crente tem a mente em Cristo, ou seja, compartilhamos a mente de Cristo. Aqui também é bem importante. Cristo sofre por essa terra. Aquilo que também Cristo padece, nós padecemos. Isso também é um motivo de sofrimento. Deus usa o sofrimento para nos melhorar espiritualmente. Aí vem outro motivo bem importante de sofrimento. Ai, Carla, tá difícil, eu não tá, mas nós vamos chegar lá. Muitas vezes o sofrimento, ele é para nos melhorar. A palavra fala que Deus nos prova, nos prova para aprovar. Então, como eu digo, qual sentido? Você e eu não fomos feitos para viver no conforto, e sim no conforto. Aquilo que nós um dia chegaremos lá no céu, é só lá que nós encontraremos o descanso que a gente tanto sonha. É só lá que nós encontraremos paz. É só lá que os anjos estão gritando santo, santo, santo. E nós estaremos cantando santo, 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 santo. É só lá que não vai ter mais lágrimas. Sabe essa lágrima? Sabe essa lágrima que eu arrumei essa semana? Que eu não sei qual de vocês já chorou essa semana? Lágrima vai chorar. Sabe aquela dor do coração? Aqui eu estava assim hoje no culto quando eu cheguei. Eu estava tendo um dia ótimo. Em algum momento o diabo tentou tirar minha paz desse culto, gente. E aí Deus usou manda um servo daqui, um servo de lá, e o negócio acontece e o seu coração esquenta de novo e pega fogo. É só lá que isso não vai mais acontecer. Ah, cara, mais dói, mais queima, mais judia. É só lá. E o crente precisa entender isso. O meu e o seu coração precisam entender que é só lá que nós estaremos no santo, do santo, do santo, do santo, do santo, do santo, do perfeito, do onipotente, do majestoso, do soberano. É só lá, na sua plenitude. Ele venceu a morte, nós venceremos. Amém? Amém. Deus também permite o sofrimento para desenvolver a nossa fé. Você sai mais forte no sofrimento, né? Você sai mais forte, mais convicto, vai dar certo. Eu venci essa, eu vou vencer outra. Vai vir outra prova, eu vou vencer. O vizinho vai se levantar, mas não vai ficar de pé. A fé. Aí você vai conversar com outra pessoa, aí você tem fé para mostrar para a pessoa. Aí você fala, não, esse é o problema, esse é pequeno, irmã, vamos para cima. Ah, esse é o seu problema, esse é pequeno, irmã, você vai vencer. Essa foi sua ajuda, irmã, você vai vencer, irmã, você vai... Da onde vem essas palavras? Do crente que está no conforto ou do crente que está no confronto? Se você vai pedir um conselho, para qual crente que você consegue ter um retorno? Aquele sufoco. Do crente que passou pelo confronto. Ele vai conseguir, porque é a fé. Deus, ele trabalha o nosso caráter de crente, caráter cristão, aquilo que é difícil. Gente, o nosso caráter é imprestável. Assuma isso, vamos assumir. A nossa natureza é corrompida. Nós temos a nossa corrupção, ela é imoral. O pecado nos assombra todo dia. O pecado nos tenta todo dia. É a nossa mente, nosso pensamento, nosso desejo, nosso querer, nossa vontade, nossa língua. É isso que o pecado faz. Então, através muitas vezes do sofrimento, Deus vem trabalhando esse caráter. Você começa a desenvolver um caráter cristão.
funciono. Porque eu não quero ir apenas por forma, por costume. Isso eu faço no meu trabalho, aqui é minha igreja, aqui é céu, é outra coisa. Então, quando a gente também tiver essa preocupação com o próximo, que seja verdadeiro, natural. Nem que for para dizer, nossa irmã, nem eu sei o que te dizer agora, só orar. Agora, frente a esse problema, desculpa, eu não tenho uma palavra para te falar bonita. Só de Deus. Vamos orar. Vamos buscar. E a gente busca. Porque esse trabalho é sendo feito todos os dias pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, transformando o nosso caráter. Caráter cristão. O caráter cristão, irmão, ele não é igual. O caráter cristão é o que nos distancia do mundo. Porque o caráter cristão é aquele irmão que ele vai trabalhar e lá dentro é diferente a atitude dele. Irmãos, eu estou falando muito mais do que apenas estar numa rodinha e estar fazendo uma piada e você está ouvindo lá uma piada, ou você está no ambiente, o pessoal está bebendo e você está olhando. Não é só isso. O caráter cristão é muito maior. O caráter cristão é você se preocupar, por exemplo, se o que vai sair da minha boca vai ferir alguém. Eu tenho uma verdade para falar na cara dela. Eu tenho uma verdade para falar para o camarada, mas eu não vou falar, porque o meu caráter cristão me impede que eu ofenda aquela pessoa. Eu não vou falar dessa forma. Eu vou procurar me relacionar com essa pessoa. Eu vou procurar entender essa pessoa. Eu vou procurar saber o que de Deus tem para essa pessoa, para que eu possa falar. Porque muitas vezes você dá uma porrada, você já impede o agir de Deus naquele lugar. Se você é cheia de achar assim, eu vou porque eu falo a verdade. Depende. Essa verdade vai fechar todas as outras portas? Aí você vai entrar como lá depois? Com a sua verdade? Porque essa é a verdade. A gente não pode ir bater e achando estou certa, unicamente certa e acabou. Não, calma. Caráter cristão. Caráter cristão. Aquele que senta na mesa para falar coisas verdadeiras para o seu irmão. Aquele que senta na mesa não para criar contenda. Aquele que senta na mesa não para fazer fofoca. Aquele que senta na mesa torcendo que o teu irmão não sai da igreja. Aquele que senta na mesa para abraçar um irmão que quer sair. Aquele que senta na mesa e fala, irmão, mas vamos aguentar mais um pouquinho. Irmão, mas olha direitinho. Irmão, mas é uma igreja. Irmão, mas tem alma lá dentro. Irmão, mas tem um povo lá dentro. Você tem certeza absoluta? Irmão, é uma fase. Irmão, vai passar. Irmão, vamos orar mais um pouquinho. Só que detalhe, você fala para esse irmão, não é para o vizinho do irmão não, hein? Você fala para um, você não vai falar para outro. Porque nós, irmãos, muitas vezes fazemos o caráter cristão, a nossa retidão, o caráter cristão nos dá retidão, para acolher os outros que sofrem. Isso então dói, né? É aquela velha história, você tem que passar por isso para depois você ensinar a outra pessoa? Muitas vezes é. O crente que vai para o confronto, não o crente que fica no conforto. Se eu estou no conforto, talvez eu nem tenha problema lá, viu? Tá pouquinho problema? Provavelmente eu devo estar no conforto. Porque quando a gente se dispõe a ir para o confronto, provavelmente não tem problemas. E principalmente, e o mais importante, sabe por que você sofre? Sabe por que eu sofro? Vocês estão tudo na cara de espanto. Mas principal, é que a gente toca na ferida, né? A gente não quer falar de sofrimento, nem eu quero. Mas sabe uma das coisas principais que o Senhor permite o sofrimento? Como o Senhor permitiu na vida de Jó. Qual sentido, gente? Vamos parar para pensar aqui nós. Quem é pai e mãe, então vai entender. Qual o sentido de deixar morrer 10 filhos para depois dar de novo? Qual o sentido? É bonito ler, e isso muitas vezes está numa pequena linha, mas ele enterrou 10 filhos. Qual o sentido de enterrar filho, gente? Me fala, quem é pai e mãe aqui então? Qual o sentido? Qual o sentido na vida de você enterrar um filho? Me fala. Se alguém dos meus irmãos já passou por isso, eu compartilho um pedaço do meu coração para diminuir sua dor. Que sentido tem enterrar um filho? Na vida de Jó, que sentido tem Jó passar por tudo que ele passou? Qual sentido? Depois veio mais, depois deu mais dinheiro, mas qual o sentido da dor que ele passou? Um filho não tampa o buraco do outro, então qual o sentido disso tudo? Você sabe para quê? Você sabe por que Jó passou por tudo isso? E você sabe o que o Espírito Santo de Deus inspirou? Provavelmente, não tenho dúvidas do autor, mas provavelmente foi Moisés. Sabe por que Deus inspirou? Por um
por algo muito importante, que aí é uma das coisas que eu quero trabalhar hoje, para propagar o Evangelho. Para propagar o Evangelho. Jó enterrou um monte de filho, para depois ele estar aqui, ó, nessa palavra, falando sobre o sofrimento do justo. Glória a Deus, aleluia. Eu passo por sofrimento para depois desenvolver caráter, desenvolver perdão, desenvolver um monte de características de Cristo em mim, para depois eu pregar o Evangelho. Aleluia. Porque qual é a minha sua missão na terra? Aleluia. Pregar das missões, fazer o vídeo do Senhor. E para fazer o vídeo do Senhor não é estando no conforto, é estando no conforto. Aí você olha assim, cara, então eu não quero. Não se esqueça que um dia um crente passou no confronto para pegar o Evangelho para você. Carla, não se esqueça que teve alguém um dia, e eu lembro bem, inclusive eu tenho amizade muito grande com as pessoas que me levaram para a igreja até hoje, e eu sei do confronto que era a vida deles até que se encontrarem com um casal, para depois eles me convidarem para a igreja pela primeira vez. Tiveram pessoas que passaram no confronto para abrir portas de igreja. Tiveram pessoas no confronto para pregar a palavra para nós. Então, se hoje nós conhecemos esse Jesus, se hoje nós sabemos que Jesus vive, que ele não está mais sepultado, que ele está lá no céu, que ele vai voltar para buscar eu e você, que nós não ficaremos nessa terra para sempre, que nós iremos para o céu, e que nós iremos adorar, e viver em santidade com ele, e viver dizendo para os anjos que ele é santo, 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 maravilhoso, digno, que toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda depressão, toda maldade desse mundo, toda inveja, toda iniquidade, tudo aquilo que não presta, vai ficar aqui. E existe um lugar dessa grandeza, dessa magnitude, desse poder, desse tamanho para receber nós, para receber eu e você. Existiram crentes, homens e mulheres de Deus, como Jó, muitas vezes que enterraram filhos, como Jó, que muitas vezes perderam tudo, sem muito entendimento, porque a própria palavra fala o grande motivo mesmo dessa maldição está dentro da soberania do Senhor. Ele não compartilha com nós, mas eles passaram por isso dentro do confronto para que eu e você estivéssemos aqui. Isso já é motivo de glória a Deus. Aleluia. Isso já é motivo de glorificar. Isso já é motivo de eu falar, Senhor, obrigado. Obrigado até mesmo pelos momentos da minha dor, do meu sofrimento, da minha tristeza, da minha angústia, da minha desesperança. Obrigada, Senhor, porque eu sei que através da dor, através disso tudo, gera em mim renúncia, gera em mim vontade de servir, cultuar é servir, vontade de amar. E aí, para mim, cada um, pensando nos 3 pilares da nossa igreja que eu estava olhando ali agora há pouco, o mais difícil para mim ali, eu não sei para vocês, irmãos, mas para mim é o amar. Olha que louco. Eu não tenho tanta facilidade de amar o amor que Jesus nos ensina. Eu não tenho. O amor que Jesus nos ensina, eu não tenho. Eu tenho facilidade de amar as pessoas no meu convívio. Conviveu comigo, eu estou amando. Eu faço uma seleção das melhores amigas, eu tenho, é natural, que é natural da pessoa, você escolhe as pessoas que mais se identificam. Mas eu amo quem eu convivo. Mas é o amor de quem a gente não convive, é o amor de quem entra por aquela porta, um casal, uma pessoa jovem que entrou por ali. Você vai aprender a amar. E a partir do momento que você ama, você vai compartilhar aquilo que você sofreu. E você vai entender a dor daquele casal, a dor daquela alma, a dor daquela mulher, daquele homem, para que você possa ajudar eles também a vencer tudo que você venceu. Principal motivo do nosso sofrimento, para propagar o Evangelho. Então, quando hoje estiver doendo, você vai pensar, Senhor, está doendo. Então me usa. Senhor, está doendo muito isso daqui. É o Senhor que está permitindo? Me usa, me mostra, me converte, vê o que está errado sim. A gente vai orar para impedir a atuação do diabo na nossa vida sim, porque ele atua. E tudo isso que a gente conversou. Mas isso é muito importante. Nós conseguimos os grandes assuntos da vida. Nós não conseguimos ver os grandes assuntos da vida da mesma forma que Jesus, que ele vê de uma forma onipotente. Então existem várias coisas ao nosso redor, vários momentos da nossa vida que a gente não vai entender. O livro de Jó nos prova que a verdadeira fé não está baseada nas bênçãos da revelação do Senhor Deus. Não está baseada naquilo que o Senhor Deus nos dá.
já está baseado naquilo que Deus é. Então é diferente, amados, é bem diferente. E é interessante que assim, aí você fala, tá, Carla, você veio para falar de sofrimento? Não é sobre sofrimento que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a bondade de Deus. Aleluia, é a bondade de Deus. É que a minha alma e a sua precisam entender que até para a gente atingir essa bondade de Deus, eu tenho que entender porque eu sofro. Eu tenho que entender que eu vou sofrer. Mas eu tenho que entender que tudo isso está dentro do controle da soberania de Deus. Só que tem propósito no sofrimento. Arrependimento, conversão, mudança de caráter, transformação de caráter, de postura, seleção das nossas amizades, seleção dos ambientes que frequentamos, porque tem ambientes onde realmente não tem como estar naquele lugar, porque a presença de Deus naquele lugar vai sofrer muito você estar ali. Isso tudo o sofrimento vai trazer. Mas o que vai te garantir a vitória nisso tudo é a bondade de Deus. Aí coloca aí para mim, por favor, Eduardo. Põe o Salmo 116. Aqui na minha versão, gente, eu fico mais confortável lendo dela. Pode ler de vocês. Mas o Salmo 16, o que ele vai falar? É um salmo de ação de graça. Davi, né? Que até filho teve, que também passou pelo sofrimento. Colhido ele através dos atos dele, né? Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulações e tristezas. Então invoquei o nome do Senhor e o Senhor livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, acha-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então a pergunta que fica para nós nessa noite, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios dele comigo. Se pergunta, amados irmãos, aí no seu cantinho, que dará você ao Senhor por todos os benefícios. Ah, Carla, por quê? Porque até o sofrimento a gente entendeu que ele é benéfico. Até o sofrimento ele traz benefícios. Até o sofrimento nos faz mais crente. Até o sofrimento nos leva para mais perto de Deus. Até o sofrimento nos tira do conforto e nos leva para o confronto. Até o sofrimento mostra a diferença entre eu e os ímpios. Até o sofrimento mostra o tamanho da minha fé. Até o sofrimento mostra para o mundo quem sou eu. Porque as pessoas perguntam, você está sofrendo e você está de pé. Você está sofrendo e você ainda está clamando. Você está sofrendo, mas você está indo para a igreja. Você está sofrendo e está pregando o evangelho. Você está sofrendo e está cantando. Você está sofrendo e está colocando um hino na sua casa para louvar. Você está sofrendo, mas está cantando um hino alto e incomodando o vizinho. Você está sofrendo, mas está indo na casa do seu irmão pregar e orar. Você está sofrendo, mas você ainda está dando um abraço. Você está sofrendo, mas você ainda tem esperança. Você está sofrendo, mas não deixou a angústia te matar. Você está sofrendo, mas a depressão ainda não te pegou. Você está sofrendo, mas o seu estômago está doendo, mas você ainda está de pé. Você está sofrendo, mas o fato de, como o salmista disse no 116:8, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios comigo. Amados, o Senhor tem dado a nós todos os dias. O Senhor tem sido Deus todos os dias da nossa vida. O Senhor está mesmo quando a conta não fecha no final do mês. Mas isso vai fazer com que eu e você cresçamos, amadurecemos. Aí não é qualquer cara feia que eu quero ser da igreja. Não é qualquer cara feia que eu paro de falar com a minha irmã. Não é qualquer cara feia que eu sento em algum lugar para murmurar. Não é, amados, porque isso nos faz ficar forte. Crente forte. O crente forte, ele se mantém de pé por isso. Porque ele se pergunta lá de novo, que darei
O que temos nós para dar para este Deus tão perfeito nessa noite? O que temos nós? Vamos pensar, refletir. Peço para o equipe de louvor vir aqui, para a gente já ir terminando, para não atrapalhar muito o horário. O que teremos nós para oferecer para o nosso Deus essa noite? Eu não vou pedir para você orar pelo irmão. Eu não vou pedir para você abraçar o irmão. Essa noite eu gostaria de pedir que você abraçasse você. Pode ficar de pé, quem puder, né? Quem ficar mais confortável sentado, fica, viu? Tem hora que eu prefiro ficar sentado. Você aí, é com você a conversa. Não é com seu irmão, não é com seu marido, com a sua esposa. É com você. Mediante todo o sofrimento que você já passou e passa. E digo mais, não quero ser portador de notícias ruins. Vai passar. Vão ter muito sofrimento aí. Aqui somos estrangeiros. Faz de conta que a gente é chinês no Brasil tentando se comunicar para pedir uma comida. É essa a nossa realidade. Mas eu digo para você nessa noite, todo esse sofrimento, e eu sofro, irmã, não é fácil falar isso não, eu sofro, meu marido sofre, nossa casa muitas vezes pena, mas todo esse sofrimento, eu creio que no final disso eu vou estar melhor. Ele vai estar melhor, maior não, tá? Que ele já está grande demais. Eu vou estar maior, meu marido vai estar melhor. Nós estaremos mais fortes. Como casamento, nós estaremos mais cúmplices. Nós estaremos mais amáveis uns com outros, mais dispostos como marido e mulher, mais animados, mais felizes, mais um coração contrito. Como mãe, eu vou estar uma mãe melhor. Como filha, eu vou estar uma filha melhor. Como irmã na fé, o meu abraço na portaria ali vai ser mais quente, mas vai ser mais fervoroso. Eu vou lembrar de ligar para o meu irmão, para minha irmã, para perguntar como está. Eu vou me importar com o próximo, porque o sofrimento vai trazer isso para mim. O sofrimento, o confronto me transforma. E aí depois ainda eu vou lá e falar, eita Senhor, eu chorei tanto, mas o que eu ainda posso fazer por você? O que eu posso